Olá, meu nome é Rodrigo. Oi, meu nome é Bianca. Olá, meu nome é Amanda. Oi, meu nome é Juan. Oiê, meu nome é Mirelle. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu e meu grupo iremos falar sobre origem do oxigênio e fotossíntese bacteriana. O oxigênio liberado pelas fotossíntese realizada pelos eucariontes e pelas cianobactérias provém da água e não do gás carbônico, como se pensava antigamente. O primeiro pesquisador a pôr isso foi Cornelis van Nieuw, na década de 1930, quando estudava bactérias fotossintetizantes. Ele verificou que as bactérias vermelhas sulfurosas realizavam uma forma particular de fotossíntese, em que não havia necessidade de água nem função do oxigênio. Essas bactérias usavam gás carbônico e sulfeto de hidrogênio e produzem carboidrato e enxofre. Vanil escreveu, então, a fórmula geral da fotossíntese realizada por essas bactérias específicas. A fotossíntese bacteriana é formada por 6CO2 mais 2H2S, que movendo para a luz vira CH2O mais H2O mais 2S. Foi a compreensão desse processo de fotossíntese que levou o pesquisador a propor a equação geral da fotossíntese. Essa equação mostra que H2A pode ser a água ou o sulfeto de hidrogênio, H2S, e evidencia que, se for água, ela é fonte de oxigênio na fotossíntese. Essa interpretação foi confirmada posteriormente na década de 1940 por Robert Hill, que será falado mais à frente, por experimentos em que pesquisadores forneciam às plantas água, cujo oxigênio de massa 18 em vez dele, o abundante seria de oxigênio de massa 16 de água comum. Eles verificaram que o oxigênio que era liberado pela fotossíntese de massa 18, ele corroborava com a interpretação de Van Til. Então, ficou comprovado que o oxigênio liberado durante a fotossíntese dos eucariontes e das cianobactérias provém da água e não do gás carbônico. Uma das etapas da fotossíntese é a quebra da molécula de água para doação de elétrons, síntese de energia química. Essa quebra da molécula de água gera átomos de oxigênio que, ao reagirem entre si, formam um gás oxigênio O2 liberado na atmosfera. O experimento foi feito usando-se um isótopo do oxigênio, que tem o nome de isótopo O18, sendo que o mais abundante no ambiente é o O16. Hill observou que, utilizando o O18 nas moléculas de água e colocando em contato com as células fotossintetizantes, o oxigênio liberado era composto pelo isótopo O18, ou seja, o experimento concluiu que o oxigênio liberado é proveniente da molécula de água absorvida pela célula fotossintetizante. O experimento de reconhecimento da origem do oxigênio liberado ficou conhecido como experimento de Hill e a equação elaborada pelo mesmo de equação de Hill, que é 2H2O mais luz, que é, portanto, oxigênio mais 4H mais E4. Fotossíntese oxigênica e anoxigênica. As bactérias fotossintéticas podem ser as cianobactérias, ou bactérias púrpuras e verdes, bactérias clorofiladas. Igualmente, as plantas, as cianobactérias, realizam a fotossíntese oxigênica ao produzir oxigênio. Consideradas como a prováveis primeira organismo a liberar oxigênio com o surgimento da respiração aeróbica. Os grupos contendo bacterioclorofila, como as bactérias púrpuras e verdes sulfurosas, também realizam a fotossíntese. Contudo, não produzem oxigênio, recebendo a denominação de fotossíntese anoxigênica. Bom dia, eu e a Lorena vamos Merda. Bom dia, eu sou a Bianca e eu e a Lorena vamos falar sobre a fórmula geral da fotossíntese. Existe uma série de processos complexos acontecendo ao mesmo tempo, e para representá-los numa fórmula seria muito confuso, mas essa imagem aí que está aparecendo resume as duas fases da fotossíntese.
Portanto, a fórmula geral da fotossíntese nos seres eucariontes e nas cianobactérias só representa os elementos necessários para iniciar as reações e os que são produzidos ao final. Essa fórmula que está aparecendo aí, traduzindo ela, a gente pode falar que é gás carbônico mais água, que é igual a glicose mais oxigênio mais água. Atenção! Lembre-se que esse processo acontece somente na presença de luz e de clorofila. A clorofila atua como catalisador, pois acelera a reação e não é consumido ao final do processo. A formação de água ao final, como foi representado na fórmula, mas não durante o processo de síntese de açúcares. Isso acontece depois. A sacarose é a união de duas moléculas de glicose, Então, quando as glicoses vão se unir, elas precisam perder 2H e 1O para que as ligações sejam estáveis. Esse é o processo chamado síntese de desidratação. Compare as fórmulas glicose, C6H1, 2O6 e sacarose, C12H22O11. A fórmula da fotossíntese é a transformação do gás carbônico, CO2, e água, H2O, em glicose, C6H12O6, e gás oxigênio, O2, por meio dos cloroplastos e da presença de luz. Este é um processo basicamente dividido em duas fases, clara e escura, que pode acontecer de forma diferente nos seres eucariontes, plantas, e procariontes, bactérias fotossintetizantes. A fase clara, que é a etapa fotoquímica luminosa, ocorre nos tilacoides, e a fase escura, que é a etapa da fixação do carbono no ciclo de Calvin, ocorre no estroma. Por último, falaremos agora sobre o processo de óxido-redução. A oxidação e a redução são processos contrários e que ocorrem simultaneamente em uma reação química, em que há transferência de elétrons. A oxidação ocorre quando a espécie química ela irá perder elétrons para outra, ficando com a carga mais positiva, isto é, o seu número de oxidação aumenta. Bom dia, meu nome é Amanda Letícia e eu vou falar sobre a redução. A redução, por outro lado, é um ganho de elétrons de uma espécie química com a consequente diminuição do número de oxidação, visto que os átomos e íons de certas substâncias só sofrem a redução porque a outra espécie química reagente perdeu elétrons. Esses átomos ou íons são então chamados de agentes oxidantes, pois foram eles que causaram a oxidação. O contrário também é verdadeiro. As espécies químicas que oxidou causou a redução da outra, por isso ela é denominada de agente redutor. Ou seja, sempre que uma sofre oxidação, ela perde elétrons, a outra recebe elétrons, sofrendo a redução. Essas reações importantes ocorrem na fotossíntese, a corrosão dos metais, como o enferrujamento, e as reações que ocorrem dentro das pilhas e baterias. Peraí, Rodrigo, tem como você deixar a imagem enquanto eu estiver falando? Por Eu posso último, agora. Posso Por continuar com último. aquela fala? Fala logo. Uai, gente! Agora é a Mirelle e a Amanda. Ué, e aquilo que eu pesquisei? Ai, desculpa. Desisto, fala, Lorena. Misericórdia, meu Deus do céu, gente. Nossa, o que tá acontecendo? Gente, melhor trabalho ever. Vai ter um bocado de crédito no final. Erros de gravação. Tudo em tela preta. Vai lá, Lorena, fala o que tu tem pra falar aí, vai. Manda o computador. Mas eu vou botar um boné. Não pode boné na sala. Quem começa mesmo?
Vai Vai, lá, moço. gente. Vai, sei lá. Tanto faz, moço. Pode ser qualquer ordem. Começa aí, Rodrigo. Vou falar o quê? Oi, Vai, bom seu dia. Pedro. Oi, meu nome é Rodrigo. Presente. Mais ou menos isso. Aí vai seguindo a sequência.